Seja bem-vinda ao canal. Eu sou Larissa Menegatti, teóloga, mentora de mulheres, e nós vamos dar continuidade a esta série de vídeos sobre as santas doutoras da Igreja. Já tivemos o vídeo sobre Santa Teresa d'Ávila e hoje falaremos sobre Santa Catarina de Sena, uma santa do século XIV. Já se inscreve aqui no canal para você não perder os próximos vídeos, que eu falarei de Santa Teresinha do Menino Jesus e também de Santa Hildegarda de Bingen e tantos outros conteúdos de formação humana e espiritual para as mulheres. Vamos continuar então aqui falando da importância de Santa Catarina de Sena, uma voz profética num tempo caótico de crise eclesial, social também, mas eclesial principalmente. Santa Catarina de Sena nasce em 1347 em Siena, na Itália. É uma família de classe média, ela foi a 24ª filha deste casal, no seio desta família. Desde a infância, um casal, que tinha uma devoção, uma espiritualidade, eram católicos. Ela, desde a infância, já tinha uma inclinação à vida mística e espiritual. Desde os seus 6 anos de idade, ela vive já um caminho de experiências místicas, de visões místicas e um desejo de uma vocação religiosa. É interessante que ela, já havia desde muito cedo esse desejo, recusando-se a casar porque sabia que tinha uma outra vocação, sentia um outro chamado da sua vida. Santa Catarina de Sena, ela não foi religiosa. Ela acabou tornando-se, permanecendo leiga, mas consagrada a Deus pela Ordem Terceira Dominicana, tá? Então, a terceira ordem dominicana. Então havia os dominicanos, a segunda ordem era a ordem feminina e a terceira ordem era a ordem das Mantelati, eram leigos. Ela morava atrás da sua casa, da casa dos pais, da família, e ali cultivava uma vida devota, cuidava dos doentes, uma vida de simplicidade, buscando viver o propósito dos 3 conselhos evangélicos: pobreza, obediência e castidade, como uma jovem leiga. Aos 16 anos, ela toma a decisão de tornar-se consagrada a Deus dessa maneira, desta forma. É importante a gente entender, ela não está dentro dos muros de um convento. Ela continua no meio dos seus, ela continua na cidade, ela continua exercendo a sua presença no mundo, sua presença social, mas com esse toque diferenciado pela escolha de vida que ela assume ter. No momento da vida de Catarina, o grande cisma, não do Oriente e do Ocidente, houve um grande, em 1004, houve um grande cisma entre o Oriente e o Ocidente. Mas, nesse período aqui de Santa Teresa, no século XIV, houve um cisma no Ocidente, na Igreja. E que cisma foi esse? Havia, uma tensão e se instituiu, além do Papa autorizado, o Papa oficial, reconhecido pela Igreja, outros foram se intitulando papas, a ponto de em alguns momentos nós termos 3 papas. Então, o papado, a sede que era em Roma, passa a ser em Avignon, na França. É nesse período que Catarina, esta jovem leiga, consagrada a Deus, ela vai ter um papel predominante e fundamental para que o Papa volte para Roma e, mais do que isso, assuma o seu lugar. Ela escreve mais de 380 cartas a papas, sacerdotes, reis,
cartas espirituais, cartas de profundo chamado, né, de exortação. E essas cartas vão influenciar diretamente o retorno do Papa, na época o Papa Gregório XI, para que ele volte, saia de avião e volte para Roma, a sede oficial do papado. Nós não temos dimensão o quanto historicamente, né, isso marcou. E essa jovem tão simples, mas que tinha uma vida espiritual tão profunda, ela tinha suas secretárias, né? Seus secretários que escreviam essas cartas para ela e que ela enviava, né? Eu não sei, nos tempos de hoje, de redes sociais, que tipo de influencer seria a Catarina de Siena, mas no seu tempo ela tem a coragem, a ousadia de falar, de levar a verdade, unida e nutrida por uma profunda intimidade com Deus. Santa Catarina de Siena, ela vai então escrever inúmeras cartas. Uma delas vai fazer com que Gregório XI volte para Roma, né? A famosa carta que ela escreveu ao Papa Gregório XI, onde o exorta a que ele seja corajoso e retorne a Roma. Que coragem! Mas não é uma coragem de uma mulher, né, que quer passar por cima de todo mundo, né, do empoderamento feminino. É uma mulher obediente à igreja, obediente à verdade, obediente a Cristo. Uma mulher de profunda oração, de profunda intimidade com Deus, humilde. E essa humildade não adianta ser aquela humildade da cabecinha torta, do não sei. Não, ela entendeu, humildade é andar na verdade. Deus a queria naquele momento se posicionando, escrevendo: escreva, minha filha, escreva ao meu pontífice, que ele volte para o seu lugar, encorajando-o a isso. Quem desconhece a verdadeira história da igreja tem uma visão muito equivocada a respeito da presença das mulheres, né, ao longo da história, e tantas outras coisas que nos são deturpadas por visões, né, tão cinzentas a respeito da igreja, a respeito de Cristo, a respeito dos santos. E eu recomendo que busquemos mais conhecer o real sentido, né, a verdadeira história da igreja ao longo dos séculos. Não estou dizendo com isso que não haja erros, limites e coisas a serem corrigidas e mudadas, mas é um equívoco pensarmos, né, que tudo aquilo que foi trevas então veio da igreja, né? Essa é uma visão muito equivocada, pobre, reduzida e fora da realidade da história real da nossa igreja. Há um livro muito interessante de Santa Catarina de Siena, que é o seu livro mais famoso, né? O seu livro principal, o Diálogo. Além dessas cartas, nessas grandes cartas de Catarina, nós temos o livro Diálogo, que é um tratado místico em forma de conversas entre Catarina e Deus Pai. Essa conversa, esse divino diálogo da alma com seu Criador. O livro todo ele vai se desenrolar nesse diálogo, nessa conversa, nesse trato de amizade. Então ela vai falar, né, nesse livro também sobre o amor divino, a redenção, a necessidade da reforma espiritual. Santa Catarina utiliza a imagem de uma ponte. Sempre há uma imagem, né? Santa Teresa, os grandes santos, eles têm essa habilidade, essa sabedoria. O quanto uma imagem ela pode ilustrar, né? Pode falar. É simbólica, o símbolo fala. O símbolo traz muitas formas de a gente pensar e refletir sobre aquele assunto. Então a imagem que Catarina traz é de uma ponte, uma grande ponte. Cristo é esta ponte entre Deus e o homem. Então, quem atravessa essa ponte passa por 3 degraus.
O amor servil é o primeiro degrau, né, de servo. O segundo degrau dessa ponte, dessa travessia, é o amor fiel. Não é só por servir, mas também por uma fidelidade, até chegar no amor de amizade. Esse amor de amizade é o amor que leva à união completa com Deus. Então, o caminho profundo de intimidade com Deus passa por esses graus de amor. Um amor servil, um amor fiel, um amor de amigo, um amor de amizade. Um outro ponto dos ensinamentos desta grande doutora da igreja é o amor à verdade e o amor à igreja. Se amamos a igreja, devemos amar a verdade, andar na verdade. E é esse amor à igreja e o amor à verdade que movem Catarina a escrever essas cartas, a exortar o Papa, o Santo Padre, a que ele seja corajoso e volte para o seu posto, volte para Roma, e a tantos outros posicionamentos. O amor de Catarina aos pobres, ela cuidava de muitos doentes, enfermos, né? Existem histórias no livro dela, Diálogo, que ela faz exercícios assim de grande amor, né? Lavando leprosos, superando, né, toda a reação natural dos sentimentos humanos, né, como querer ficar longe, né, disso, né, o nojo, né, que é uma reação assim de sentimento. Ela vai fazer esse exercício como São Francisco de Assis, né, com o leproso, que vai e abraça o leproso e beija o leproso. Catarina, ela vai tomar a água, vai lavar esse leproso. É realmente assim, nos impacta, mas a gente vê o caminho que o outro está vendo. Não está vendo apenas um doente, não está vendo apenas um enfermo, está vendo um homem, uma mulher, uma pessoa criado à imagem e semelhança de Deus. Vê Cristo e serve a Cristo nele, né? Nesse outro que ela se coloca ali a serviço. Santa Catarina nos ensina o caminho da redenção pela cruz, pelo sofrimento. Para ela, o sofrimento é um caminho redentor. É um caminho de sacrifício? É um caminho desafiante? É um caminho de sofrimento? Mas não é um sofrimento que se encerra em si mesmo. É um caminho de redenção pela cruz. Desconfie do anúncio de um cristianismo que fala de Cristo, mas nega a cruz. O Senhor não nos livra da cruz, mas a gente experimenta Ele nos salvando, nos redimindo, nos amando na cruz. E quem entende essa sutil e determinante diferença vai passar momentos de desafios na sua vida abraçados à cruz, mas sabe que essa cruz não é sozinha, essa cruz não é vazia. Nosso Senhor está nos abraçando nela. Santa Catarina viveu outras experiências, né? Profundas experiências místicas. Uma delas são os estigmas de Cristo. Ela tinha e pediu a Nosso Senhor que esses estigmas não pudessem ser vistos, não fossem públicos, né? Que fossem reservados. E ela pediu isso, que esse sofrimento que ela fosse, né, viver, que esses estigmas não fossem visíveis aos outros. E Deus concede a ela essa graça. Ela vive nessa experiência dos estigmas, mas sem que os outros pudessem em vida ver e saber. Podemos aplicar alguns desses grandes ensinamentos de Santa Catarina para a nossa vida hoje. Como uma pessoa leiga pode influenciar beneficamente com a sua vida, sendo fiel ao seu chamado a Cristo, servindo a Ele e à Igreja. E se preciso for, como Catarina precisou, influenciarmos também aqueles aos quais devemos obediência. Então, podemos pensar com Catarina, né? Qual é o movimento, qual é a disposição interior que me move a servir, a me colocar à disposição. A gente às vezes está servindo aqui e ali. Qual é a disposição interior? Qual é a minha
o meu desejo, né, real, profundo, sincero, é de estar servindo e amando a Cristo, a igreja, ou será que é servir a mim mesma? Né? Porque aí a gente fica sempre cuidando da nossa imagem, sempre cuidando da nossa autoimagem, sempre cuidando, né? Um excesso, é claro que a gente precisa zelar, né, pela nossa dignidade, mas esse excesso, né, nos impede às vezes de abraçarmos a verdade e darmos testemunho quando ele nos pedir. Se você gostou desse vídeo, curta ele, envie para outras pessoas, inscreva-se no canal para você acompanhar esta série e outros conteúdos aqui de formação humana e espiritual para mulheres. No próximo vídeo eu vou falar sobre Santa Teresinha do Menino Jesus. Até lá!